material bélico e suprimentos de guerra adicionais, de muitos tipos, para serem entregues àquelas nações atualmente em guerra contra nações agressoras. Nosso papel mais útil e imediato é operar como um arsenal para eles, bem como para nós mesmos. Nós enviaremos quantidades cada vez maiores de navios, aviões, tanques e canhões. Esse é o nosso propósito e o nosso compromisso. Por maioria esmagadora, o Congresso aprovou o Lend-Lease, ato número 1776, outra declaração de independência. Independência da tirania, estilo 1941. Em 6 de abril de 1941, a irresistível força nazista invadiu a Iugoslávia e a Grécia. E em 22 de junho de 1941, os nazistas, loucos por sucesso, deram um passo maior para a conquista do mundo. Sem nenhuma declaração de guerra, eles entraram repentinamente na Rússia. Nós estávamos determinados a não desapontar quaisquer nações que se defendiam de ataques não provocados. Assim, nós ampliamos o Lend-Lease para estas novas vítimas. Agora os produtos Lend-Lease de nossas fábricas estavam sendo descarregados nos portos bombardeados da Inglaterra, nos portos do Mar Vermelho para os ingleses na África. Lend-Lease estava sendo transportado pela estrada de Burma até a China. Lend-Lease estava se acumulando em Murmansk e no Irã para a Rússia, porque fornecíamos suprimentos de guerra para os países que se defendiam de atos de agressão. Era a nossa natural simpatia por povos relutantes em perder sua liberdade? Era o nosso antigo antagonismo para conquistadores que impunham sua vontade a outros pela força? Sim, em parte. Mas principalmente era porque o povo americano precisava ter certeza de que estava na lista de nações livres a serem conquistadas. Dois mundos em conflito, duas filosofias de vida. Um desses dois mundos devia ser separado. E nós éramos o principal exemplo desse mundo livre, que Hitler estava empenhado em separar. Qual teria sido nossa posição defensiva se os agressores tivessem conseguido conquistar a Inglaterra, a Rússia e a China? A conquista alemã da Europa e da África lhe daria todas as matérias-primas, além do controle de todo o seu desenvolvimento industrial. Dos 2 bilhões de pessoas no mundo, os nazistas dominariam aproximadamente 1/4, 500 milhões de pessoas na Europa e na África, forçadas à escravidão, para trabalhar pela Alemanha. A conquista da Rússia pelos alemães acrescentaria quantidades de matérias-primas e as instalações produtivas de outra das áreas industriais do mundo. E da população mundial, outros 200 milhões seriam anexados à massa de trabalhadores nazista. A conquista do Oriente pelo Japão derramaria em suas fábricas os recursos quase ilimitados daquela região. E, dos povos da terra, 1.000 milhões estariam dominados por eles, escravos para sua máquina industrial. Nós, na América do Norte e do Sul, ficaríamos com as matérias-primas de 3/10 da superfície do planeta, contra o eixo com os recursos de 7/10. Nós teríamos uma região industrial contra 3 regiões industriais deles. Nós teríamos 1/8 da população mundial contra 7/8 deles. Se nós, juntamente com as outras nações das Américas, podíamos mobilizar 30 milhões de homens completamente equipados, o eixo poderia mobilizar 200 milhões. Assim, uma vitória do eixo na Europa e na Ásia nos deixaria sozinhos e virtualmente cercados, enfrentando inimigos 10 vezes mais fortes do que nós. Estes são os motivos que nos levaram, o povo americano, a modificar o ato de neutralidade, a enviar ajuda à Inglaterra,
a Rússia, a China e nos tornarmos o arsenal da democracia. Estes são os motivos pelos quais agora as primeiras tropas americanas navegam pelo Atlântico para ocupar novas bases na Groenlândia e na Islândia, com o consentimento dos governos locais. Em nossas mãos, bases de defesa. Os alemães iniciaram uma guerra submarina sem limites. Se hoje a Marinha tornar os mares seguros para a entrega de nosso material bélico à Inglaterra, ela terá prestado ao nosso país e à preservação da liberdade americana um serviço tão grande como todos os que prestou em sua gloriosa história. Nós queremos aqueles carregamentos protegidos. Afinal, o Congresso revogou todo o ato de neutralidade. Nós armamos nossos cargueiros. Pela primeira vez, eles entraram nas zonas de combate para entregar o Land-Lease. Enquanto isso acontecia no Atlântico, os japoneses, pelo assim chamado acordo com o governo fantoche da França, entraram na Indochina. Agora havia somente duas ameaças ao seu plano de conquista da Ásia Oriental. O primeiro era o seu vizinho do norte, a Rússia, a única força militar à distância de ataque do Japão. Os nazistas estavam cuidando da Rússia. A segunda ameaça à conquista japonesa éramos nós. O ímpeto dos japoneses de se expandir enfrentava um grande perigo diante de nossas bases, ainda firmes nas Filipinas, com suas linhas de suprimentos abertas para o Wake, Midway e o Havaí. Nós estávamos no caminho, precisávamos ser removidos, mas da maneira japonesa. O embaixador especial Kurusu foi a Washington, no que os japoneses disseram ser uma missão de paz, mas cuidadosamente sincronizada com sua partida de Tóquio. Foi a partida de uma força-tarefa japonesa com ordens secretas, não em missão de paz. Em 14 de novembro, o senhor Kurusu chegou a São Francisco com seu sorriso, enquanto cantava a velha canção japonesa de amizade. Os japoneses eram um povo amante da paz. Sua política era toda devotada ao estabelecimento da paz permanente na Ásia. Nossa ajuda à China estava atrasando o estabelecimento daquela paz. Nossa recusa em vender-lhes petróleo e sucata de ferro estava interferindo com o estabelecimento daquela paz. Nossas objeções à tomada das Índias Ocidentais e da Ásia Oriental por eles significavam uma interrupção no estabelecimento daquela paz. Tudo o que eles queriam era a paz. Em 17 de novembro, o senhor Kurusu e o embaixador japonês, o senhor Namura, foram recebidos pelo presidente na presença do secretário de Estado, Cordell Hull. Logo ficou claro que os japoneses não haviam trazido novas propostas e que os japoneses pretendiam continuar sua campanha para conquistar a China e todo o leste da Ásia. Em 26 de novembro, nosso secretário de Estado apresentou aos japoneses as bases para um acordo pacífico entre as duas nações. A proposta foi enviada a Tóquio. Os japoneses precisavam ganhar tempo, mas só um pouco de tempo. A força-tarefa estava se aproximando do alvo. Domingo, 7 de dezembro de 1941. (13h), hora oriental oficial. Os emissários japoneses são esperados no Departamento de Estado para uma reunião às 13h, que eles haviam solicitado para apresentar sua resposta às nossas propostas. Os aviões japoneses estão se aproximando do Havaí. Os emissários japoneses telefonam para adiar a reunião. Para adiar a reunião para as 13h e 45 minutos. 13h e 20 minutos.